Olá, meus queridos, olá, minhas queridas amigas. Retornamos para dar continuidade ao estudo da obra Palavras de Vida Eterna. Hoje nós trataremos do capítulo de número 15, intitulado No Roteiro da Fé. Essa passagem, melhor dizendo, esse capítulo, essa lição que Emmanuel nos traz, ele toma por base uma passagem que tem no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Essa passagem do Evangelho, ela está contida na perícope que trata do anúncio do Calvário, o próprio Cristo já anunciando aos discípulos, anunciando aos apóstolos que dando um prenúncio daquilo que iria ocorrer com ele num futuro bem próximo. Então, no Roteiro da Fé, capítulo 15, e o texto evangélico é o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus, Lucas, capítulo 9, versículo 23. O próprio título já nos traz uma reflexão quando nos diz no roteiro da fé. Roteiro significa que significa o estabelecimento de uma preparação, de um caminho que será seguido, da preparação, o planejamento de um caminho a ser seguido. Por exemplo, quando nós vamos realizar alguma viagem, vamos realizar participar de algum evento, qualquer que seja, nós estabelecemos um roteiro para seguir aquele caminho. Quando nós vamos ao nosso trabalho todos os dias, por exemplo, nós estabelecemos um roteiro, quais os caminhos que nós vamos seguir para chegarmos até o nosso objetivo final, que no caso é o nosso local de trabalho. Então, esse título no Roteiro da Fé, ele já nos dá uma ideia de reflexão, já nos traz, já nos chama à reflexão para que nós entendamos esse roteiro que o Cristo trouxe para nós, para que a gente tenha realmente uma fé robustecida, uma fé que nos traga a convicção da vida futura, uma fé que nos traga a convicção de que tem um Criador e que esse Criador ele é responsável por tudo o que há na Terra e fora dela, por toda a criação, e que esse Criador, ele, sem sombra de dúvida, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é amoroso. E à medida que a gente vai adquirindo essas virtudes, à medida que a gente vai fortalecendo e conhecendo esses caminhos traçados pelo Cristo, nós vamos robustecendo a nossa fé. A gente passa a reconhecer verdadeiramente no Cristo como o nosso guia e modelo, e em Deus como o nosso Pai Criador de todo o universo. Então, Emmanuel, ele inicia o texto da seguinte forma: o aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o Mestre. O que seria esse siga-me, Quando o Cristo nos faz esse convite para segui-lo, ele sabe de todas as nossas deficiências, ele sabe de que nós somos limitados, que nós não chegamos ainda ao ápice
do conhecimento, ao ápice do desenvolvimento moral. E quando ele nos afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, e nesse momento aqui ele nos faz o convite para segui-lo, significa dizer que ele quer nos apresentar exatamente esse roteiro, dizer qual é o caminho que nós precisamos delinear na nossa existência para que a gente atinja o ápice da fé. Essa fé que vai nos trazer essa certeza, essa convicção, como já disse, como dissemos há pouco, da vida futura, daquilo que nos espera mais à frente, daquilo que nos espera daquilo que nos espera mediante as nossas obras, né? Mediante aquilo que nós produzimos, daquilo que nós criamos, aquilo que nós realizamos ao longo das nossas encarnações. Então, siga-me significa entrega-te a mim, né? Com todas as virtudes que já temos adquirido e com todas as mazelas e com todos os defeitos que ainda existem em nós. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo por não lhe acatarem o conselho. Então, o convite está feito, ele nos faz o convite para segui-lo, mas nós ainda estamos duvidosos, ainda estamos incertos se é isso mesmo que nós desejamos, porque seguir o Cristo não é uma tarefa das mais fáceis. Seguir o Cristo significa seguir os seus passos, significa agir do modo como ele agiu, e essa é uma das principais dificuldades que nós temos, porque as nossas fraquezas ainda são maiores do que as nossas vontades, né? Do que o nosso desejo sincero de segui-lo, de caminhar com Cristo. É verdade que à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, e especialmente à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa moralidade, a gente vai compreendendo mais esse convite do Cristo e aos poucos a gente dá os primeiros passos na busca dessa fé que nos fará chegar ao ponto máximo de nos aproximarmos do Criador, nos aproximarmos no sentido de conhecer realmente o que seja Deus, né? Como tem lá no livro dos Espíritos, a primeira questão, que é Deus, né? Que nós ainda não temos essa compreensão e que só a adquiriremos à medida que desenvolvemos a nossa intelectualidade, a nossa moralidade. E diante disso, a gente vai adquirindo essa virtude, que é a virtude da fé, e que irá nos conduzir até o Criador. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos, e como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Ou seja, a gente ainda está buscando intermediários, não que esses intermediários, por vezes, não sejam importantes na nossa caminhada, no nosso caminhar. É claro que são, mas por vezes nós queremos substituir o Cristo por esses irmãos nossos de caminhada, que Emmanuel vai trazer, exemplificar aqui mais à frente, que nós vamos já ler, que são humanos, são seres humanos como nós, com todas as suas virtudes e defeitos, e que eles não têm a capacidade, nenhum de nós, seres humanos que habitamos a Terra, hoje temos a capacidade de substituir o Cristo. E jamais nós teremos essa capacidade de substituí-lo, porque
A lei é de progresso, a lei é de evolução. À medida que nós chegarmos ao estágio que o Cristo hoje está, ele já terá progredido bem mais. Ele já terá superado mais outros limites. Ele já terá conquistado passos muito superiores aos nossos. Então, em momento algum, nós iremos substituí-lo. Não vamos nos esquecer que cada um de nós é um. Cada um é um. Cada um é uma individualidade. Cada um é uma criação única de Deus, né? Então, nenhum vai substituir o outro. Nenhum vai, como é que eu posso dizer, vai tomar o lugar do outro. Falo de uma maneira nas conquistas espirituais. É nesse sentido que eu quero falar. Porque cada um vai ocupar o seu próprio lugar. É assim que é e é assim que será, né? Então, cada um de nós vai ocupar o nosso próprio lugar à medida que nós vamos tomando consciência de nós mesmos. Então, ele diz o seguinte: aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Então, por vezes nós temos nessas figuras do padre, do pastor, do médium, o nosso modelo, né? A gente substitui o Cristo como guia e modelo por essas figuras que, repito, por vezes são importantes pelo fato de já terem adquirido algumas virtudes, em muitos casos, né? E que a sua exemplificação, elas nos desperta para algo novo. E isso é importante, a gente não tira essa importância desses seres que estão conosco na caminhada, mas e que podem já ter adquirido algum conhecimento a mais do que nós, e que de alguma forma eles conseguem transmitir isso para a gente. Contudo, jamais substituirão o Cristo, os ensinamentos do Cristo, porque tudo o que o Cristo fez foi na sua plenitude. Tudo o que o Cristo desenvolveu quando aqui esteve, tudo o que ele nos transmitiu foi de forma plena. E nós não temos ainda a capacidade de sermos plenos, não temos. Nós somos limitados, nós somos incompletos. Então, as nossas virtudes ainda são ínfimas. Os nossos defeitos certamente são superiores às nossas virtudes. Mas é claro que isso não é razão para que a gente se desengane, para que a gente se entristeça, para que a gente perca a noção desse roteiro, né, que tanto buscamos, mas ao contrário, que seja uma mola indutora, uma mola propulsora, melhor dizendo, que nos induza, que nos encaminhe, que nos dê um impulso no sentido de que a gente adquira essa fé tão necessária para o desenvolvimento do nosso espírito enquanto espírito eterno, imortal, enfim, qualquer que seja a nomenclatura ou a compreensão que nós tenhamos. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. Então, Emmanuel é bem explícito, ainda longe da integração completa com o Criador. Então, nós não temos, definitivamente, nós não temos a capacidade de substituir o Cristo em momento algum. É verdade que
uns ou outros, alguns missionários enviados pelo próprio Cristo, já compreenderam um pouco de toda essa missão dele, de toda a sua doutrina, de todo o seu ensinamento, que é o Evangelho. Mas, voltamos a dizer, ainda com limitações, não atingiram a plenitude. O convite, e quase sempre aqueles que o acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. Nesse ponto aqui, a gente pode estabelecer a fé aqui como aquela fé. Vamos fazer uma divisão aqui em 3 níveis, tá certo? A fé vacilante, que é essa fé que nós nos afirmamos pessoas de fé, só que a primeira contrariedade que nós vivenciamos, uma perda de um ente querido, uma perda no sentido do desencarne e esse afastamento físico temporário de um ente querido, a gente já esmurece, a gente essa fé ela já não é tão robustecida, né? Ela já se torna vacilante. Então, nessa passagem, né, alegando desapontamento e amargura, e isso quando ocorrem os dissabores, nós já passamos a nos lamentar, passamos a nos irritar de forma muito mais fácil, passamos a nos lastimar, enfim. Isso significa que a nossa fé ela não está num nível de graduação em que nos permita superar esses dissabores, essas dificuldades momentâneas, e que essas dificuldades são razão de um pouco de destempero da nossa parte, são razão de queda ainda para nós, né? E existe um outro nível que a gente pode dizer que é aquela fé que nós costumamos chamar de fé cega. O que é a fé cega? É aquela fé que nós acreditamos em tudo o que nos dizem, voltando aqui ao que Emmanuel nos disse, é aquele padre que tem uma mensagem bela, mas que em dado momento ele se equivoca na mensagem que ele está transmitindo, mas ainda assim os fiéis acreditam naquilo de forma cega, de maneira que não fazem a crítica, de maneira que não observam que há erros naquele comentário, naquela forma de lidar, naquele momento em que aquele pároco, aquele padre se colocou diante da igreja, diante dos fiéis. Da mesma forma, um pastor, ele comete também os seus equívocos, os pastores evangélicos da igreja reformada, e por vezes nós vemos irmãos, nós que seguem cegamente tudo que é dito, é como se fosse o próprio Deus ou o próprio Cristo afirmando aquelas palavras, e ninguém faz uma análise para perceber se aquilo é verdade ou se não é. E, para finalizar, né, esse ponto ocorre também entre nós espíritas, quando nós endeusamos, quando nós passamos a ver em alguns médiuns, a observar em alguns médiuns como verdadeiros superstars, como homens que não erram, como pessoas que não se equivocam, como pessoas que não cometem erros. E isso não é verdade. Nós sabemos que quantos médiuns não caíram, quantos médiuns não se equivocaram diante de suas missões, diante da busca, do compromisso assumido ao reencarnar, em busca desse aprimoramento e da correção dos próprios erros que nós cometemos, né? Então, à medida que a gente endeusa essas figuras, nós estamos cometendo erros, estamos
participando de uma fé cega, sem fazer nenhuma análise diante daquilo que estamos ouvindo ou assistindo. E uma terceira hipótese, né, um outro nível de fé, digamos dessa forma, é o que a doutrina espírita nos traz, que nós chamamos de fé raciocinada. Então, a doutrina, ela traz esse esclarecimento. O que é essa fé raciocinada? É justamente uma fé que vai nos fazer compreender, raciocinar, questionar, buscar informações, pesquisar, né? Não é porque recebe-se uma mensagem de um médium, que pode até ser um médium de confiança, e lá com a assinatura de Bezerra de Menezes, mas quando se vai ver o conteúdo da mensagem, é uma mensagem totalmente equivocada. Então, daí a necessidade desse raciocínio, dessa crítica, dessa análise, para que a gente não caia, né, em ensinamentos de espíritos embusteiros, de espíritos levianos, que queiram desvirtuar o nosso caminho. O Kardec, ele nos diz que a fé inabalável só o é quando podemos encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, essa fé que Kardec nos traz, ela só é inabalável nessas condições, quando nós encaramos frente a frente a razão em todas as épocas, desde os primórdios até agora. Então, quando nós temos a capacidade de encarar isso, né, de encarar a razão e analisar os fatos diante daquilo que acontece no nosso caminhar, e que nós percebermos que aquele fato ele condiz com o ensinamento do Cristo, dos ensinamentos que estão nos evangelhos, né? Mas não de forma desvirtuada, como já ocorreu e nós sabemos, e a história nos conta isso, mas não cabe aqui a gente entrar nesse tema. Mas quando nós temos essa certeza e essa convicção de que nós encaramos a razão frente a frente, e que nós a questionamos e que nós buscamos compreender todas as nuances, aí sim, nós já temos uma fé bem mais robustecida, nós já temos uma fé bem mais convicta, que nos permite caminhar sem tantos atropelos, nos permite caminhar sem tantos os obstáculos, obviamente, que eles irão surgir durante toda a nossa evolução, eles irão surgir, é comum, é natural, são os desafios que surgem para nós, né? E à medida que a gente consegue ter essa certeza, essa convicção dentro de nós mesmos, a gente passa a agir de modo diferente na questão da fé. E quase sempre, ou melhor dizendo, o convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendarmos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, negar-se a nós mesmos, negar aos nossos defeitos, negar as dívidas, né? Os nossos defeitos, como Emmanuel aqui diz, muitas vezes escabrosos, né? De erros terríveis que foram cometidos no passado e que nós temos que reajustar perante a justiça divina. Então, quando nós nos dispomos a realmente seguir o Cristo e a cada dia pegar a nossa cruz, a cruz da abnegação, a cruz
do compromisso, a cruz da busca pela verdade, e que nós carregamos conosco tudo isso, nós vamos aprimorando essas virtudes, nós vamos adquirindo novos conhecimentos, a, a espiritualidade vai descortinando novos caminhos e a gente vai cada vez mais criando uma coraça, uma fortaleza bem maior e que a gente consegue enfrentar os desafios da vida de um modo muito mais tranquilo, muito mais equilibrado, muito mais virtuoso. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Sempre o Cristo como divino modelo. Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé, intitulada A Fé Transporta Montanhas. E o Espírito José traz uma mensagem para a gente, em Bordeaux, em 1862, intitulado A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então, esse Espírito traz a fé como uma indutora da esperança e uma indutora da caridade, né? Que são duas virtudes, todas são virtudes que nos fazem ter essa convicção no Deus único, essa convicção no Mestre como guia e modelo, essa convicção no ensinamento dos Espíritos, na existência do mundo espiritual, na imortalidade da alma, né? Deus como Criador de tudo e de todos. E isso, quando nós temos essas virtudes já muito fortes em nós, já bem robustecidas, a gente caminha, né, a passos um pouquinho mais largos do que os passos vacilantes que ora estejamos nos dispondo, né? Então, esses passos, essa fé, essa esperança e essa caridade são virtudes que nós adquirimos ao longo dos nossos dias, ao longo das nossas existências carnais, das nossas experiências carnais, e que nos levam ao cume, né? Que vai nos fazer chegar um dia à condição de espíritos, bons espíritos, de espíritos já desenvolvidos, e num ápice maior, como anjos, né? Um dia todos nós seremos anjos, que são os espíritos crísticos, que são os espíritos que chegaram no máximo do desenvolvimento, enquanto espíritos imortais que somos, né? Então, pelo menos até o nível de conhecimento que nós temos até hoje, que a doutrina traz para a gente, né? Como nós não sabemos realmente, não conhecemos o que seja a face de Deus, não conhecemos o que seja o Criador, a gente tem uma ideia vaga, vaguíssima do que seja Deus, né? Mas um dia nós teremos, sim, estaremos face a face com Ele e conheceremos toda a sua grandeza, saberemos de toda a sua grandeza. Mas isso exige de nós muito ralar, muito caminhar, muito ranger de dentes, né? Muito compromisso, muita disciplina, como nosso querido, como Emmanuel disse para o nosso querido Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Então, esses são deveres que nos cabem, são deveres que nos são colocados diante do nosso desenvolvimento, para que a gente adquira todas essas virtudes que nos façam nos aproximar do Cristo, que nos façam nos aproximar
numa instância anterior dos espíritos superiores, dos espíritos crísticos, e numa única instância nos aproximemos de Deus, conheçamos a sua essência, né? Então, mas enquanto isso, que vai demorar aí talvez alguns milhões de séculos, milhares de séculos, enfim, vai depender da desenvoltura de cada um. Mas enquanto isso, vamos trabalhar o nosso aqui no Terra a Terra, vamos trabalhar o que nós precisamos fazer hoje, ou agora, né? Ou nesse momento. Como está a nossa fé? Vamos analisar. Nós estamos no campo ainda da fé vacilante, da fé cega, ou dessa fé que raciocina, dessa fé raciocinada, que questiona, que busca, que interpela, que pesquisa, que vai em busca realmente de descobrir essas verdades que estão aí para nós, né? Então, meus queridos amigos, essa é a mensagem que nós queríamos trazer hoje, e queremos encerrar com uma fala de Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida. Ele nos diz o seguinte, um capítulo que trata da fé. Ele nos diz: a fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus. Então, isso é a fé. Ela nasce conosco, né? É algo instintivo que nos dá essa certeza da sabedoria do Pai, da sabedoria do Criador. Então, meus amigos, era isso. Que Deus nos abençoe, que cada um que esteja assistindo, ouvindo este vídeo, esta mensagem, procure se analisar, procure analisar de que maneira, em que situação, em que nível está a sua fé. E tenhamos sempre a certeza de que o nosso Mestre ele está conosco em todos os momentos. Então fortaleçamos a nossa fé nele, fortaleçamos a nossa fé no Pai, que os obstáculos eles serão menos dolorosos, menos difíceis, e nós os superaremos todos com toda a nossa convicção, com toda a nossa fé robustecida. Fiquem com Deus e que Ele nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.